Oi gente, tudo bem? Então agora gravando mais uma questão aqui, é da Elon Laje. Vocês viram a questão na thumbnail e também vão ver a questão aí. Que antes de começar eu queria pedir para quem não é inscrito no canal, escrever, comentar, compartilhar, porque isso ajuda a engajar. E também, se alguém tiver interesse em aula particular de exatas, né, matemática, física ou química, na descrição do vídeo tem um e-mail, a gente pode conversar, é só mandar um e-mail ali. Ok? Recadinhos bem rápidos. Bora essa questão. Ela é rapidinha. Ela é da última Elon Lages que teve ano passado, que a gente mudou de ano agora, né? De 2024. É a quinta competição Elon Lages. Não é uma questãozinha difícil. Ela é rapidinha, só uns detalhezinhos que tem para atenção. Ele define para ti o conceito da parte inteira, né? Que é essa função aqui, tu pega a parte inteira de uma função e ele define a parte fracionária, que ele define pela chave, que seria o número menos a parte inteira. Então, por exemplo, se eu tenho um número 3,5, se eu pego a parte inteira dele, é 3. Se eu pego a parte fracionária, que seria desse jeito, a função ela me gera 0,5. Então, é basicamente isso. Então, se tu somar a parte inteira com a fracionária, tu tem o número. Então, tu tem essa relação aqui, que o próprio número é sempre igual à sua parte inteira mais a sua parte fracionária. Como 3,5 é o 3 mais 0,5. E aqui ele só jogou a parte fracionária para o outro lado, né? Ok, então ele definiu a relação ali. Então a gente vai usar só a conceito da parte fracionária logo mais, e porque ele pediu achar esse limite aqui, né? É o limite do x tende a mais infinito de e na x mais π elevado a x elevado a 1 sobre x. Limite com exponencial, tu já sabe que vai cair no limite exponencial, tu provavelmente vai ter que tentar cair no limite fundamental exponencial ou usar o truquezinho de ln, exponencial ln, para tirar o expoente. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o limite do que tem aqui dentro, porque se eu achar o valor do quanto que vale isso aqui, é só pegar a parte fracionária dele. É isso que está me dizendo. Isso aqui é só a parte fracionária do limite que está aqui dentro. Então é só calcular o limite aqui dentro e pegar a parte fracionária. Então vamos analisar o limite do que tem ali dentro, né? Então se eu pegar o limite, quando x tende a mais infinito, é na x mais π na x a 1 sobre x. Isso aqui não é muito difícil não. Isso aqui acho que tu vê até limite em nível de cálculo normalzinho mesmo. Não precisa ser Olimpíada, nada demais. O que a gente pode fazer aqui? Bem, os limites fundamentais exponenciais tem dois, né? Que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar a versão limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, ou a gente pode usar a versão quando tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, né? Um desses dois a gente tem que usar. Aí, nesse caso, tu poderia tentar ver que eu tenho que aparecer o 1. Então faz sentido eu botar algum deles em evidência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o π elevado a x em evidência. Por quê? Porque se eu fizer isso, ó, botando π elevado a x, aqui vai ficar x a mais infinito. Eu coloco π elevado a x, aí vai ficar 1 mais e na x sobre π elevado a x. Aqui. E isso tudo elevado a 1 sobre x. Aí o que acontece? O e sobre π é um número menor do que 1, né? Então, se eu pegar aqui e sobre π elevado a x, a base, esse aqui, é menor do que 1. Ou seja, quando x vai para mais infinito, e sobre π elevado a x vai para zero. Então, fica interessante porque eu consigo relacionar com esse caso aqui, ó, que o x vai para zero. Então, é legal esse caso de botar o π na x em evidência. Por isso, para tentar fazer ir na zero, ele vai ficar com uma coisa mais outra que vai para zero, que é bem o que a gente quer fundamental. A gente quer 1 mais alguma coisa que vai para zero. E isso aqui vai para zero. Então, a nossa substituição aqui é óbvia. A gente vai fazer u é igual a e sobre π elevado a x, porque aí o u vai para zero, né? Então, a gente vai ter que, fazendo essa substituição, eu vou ter que o limite
quando u vai para zero. Porque se o x vai para infinito, o u vai para zero, porque a base é menor do que 1. Aí como que eu acho o x, né? Porque eu tenho que isolar o x. Eu vou ter que aplicar ln, né? Então vai ficar ln de u é igual a x ln de e sobre π. Aí o ln de u é x ln de uma divisão. Vai dar ln de e menos ln de π. Ln de e é 1, né? Porque é logaritmo, mesma base, logaritmando. Então, dá 1. E aí eu vou ficar que x é igual a ln de u sobre 1 menos ln de π. Então, esse aqui é o meu x. Então, agora a gente pode aplicar no limite ali. Ó. Vai ficar limite quando u tende a zero. Aí fica π elevado a x. Lembra que expoente eu posso, multiplicação, né? Eu posso separar o expoente. Então, esse é π elevado a x elevado a 1 sobre x vezes 1 mais u, que é o meu E na x sobre π na x, é u, e 1 sobre x, só que o x a gente achou quanto é que é, então vai ficar 1 sobre ln de u dividido por 1 menos ln de π. Aí a gente tem que isso aqui é igual ao limite, quando u tende a zero. O primeiro aqui vai cortar, por isso que eu nem troquei o x, porque vai cortar, vai ficar só π vezes 1 mais u elevado, aí vai inverter a fração, porque 1 dividido por uma fração tem que inverter, né? Tipo, divisão de fração, tu inverte o numerador e denominador, né? No de baixo. Então vai ficar 1 menos ln π sobre ln de u. Tá, a gente está quase lá, porque o u vai para zero, a gente tem 1 mais u para zero. Perfeito, só que tem que ter 1 sobre o negócio aqui. Então eu vou multiplicar e dividir para aparecer. Então, esse limite, a gente vai para a próxima linha aqui, ó. Ele vai ser limite quando u tende a zero de π, que multiplica 1 mais u. Isso é um truquezinho básico. Eu vou multiplicar por 1 sobre u, para aparecer o que eu quero. Só que se eu multiplico por 1 sobre u, eu tenho que multiplicar por u, porque eu não posso fazer surgir um número do nada, né? Eu não posso fazer surgir, tem que dar 1. Então, se eu pegar 1 sobre u vezes u, dá 1. Isso vezes 1 menos ln de π. E eu vou botar, isso é dividido por ln de u. Eu vou botar o ln de u aqui junto com u para a gente analisar esse limite. Porque 1 menos ln de π, isso aqui é um número, né? Então isso aqui é uma constante, então poderia sair do limite, né? Então o que importa são os que têm u, né? Aí agora a gente tem perfeitinho o que a gente precisa, ó. Aqui a gente sabe que esse é o limite fundamental. Esses limites fundamentais aqui, né, o valor deles sempre vale e, né, que é o da exponencial, que são os limites fundamentais na exponencial. Então isso aqui vale e. E aí agora tem esse aqui, u sobre ln de u. Bem, quanto é que vai ser u sobre ln de u quando u tende para zero? Se o u vai para zero, então isso aqui vai para zero. E o ln de u, ele vai para menos infinito, né? Quando u vai para zero. E se eu dividir zero por um número muito, muito, muito grande, isso aqui tudo vai para zero. Não é nem uma determinação, isso vai para zero, né? Se tu tem tipo uma coisa que é zero sobre infinito, isso aqui vai para zero. Porque eu estou pegando zero e estou dividindo por uma coisa muito grande. Isso vai para zero muito rápido. Então é zero. Não é nem determinação, né? Determinação seria zero sobre zero, infinito sobre infinito. Infinito sobre zero, ou zero sobre infinito não é determinado, né? Infinito sobre zero vai para infinito e zero sobre infinito vai para zero, né? Então isso aqui é para zero. Então a gente vai ficar com isso aqui o limite. Quando u tende a zero, de π, que multiplica a exponencial, aí vai ficar zero, que multiplica uma constante, que dá zero. E na zero. E na zero é 1. Então esse aqui é o limite de... Posso tirar o limite, porque o u já foi. Então isso aqui é igual a π, né? Que é π vezes e na zero. Então é π. Então o limite do que estava dentro é π. Aí o problema morreu. Porque agora o que ele pediu é o limite quando x tende a mais infinito, parte fracionária de π na x mais e na x elevado a 1 sobre x. Como o que está dentro vai para π, então a gente sabe que isso é o limite quando x tende a zero da parte fracionária de π. Então é a parte fracionária de π. Aí tu pode usar até a formulinha que ele deu aqui, se tu quiser, para calcular a parte fracionária de π, que a parte fracionária de π é π menos a parte inteira. Então, que é óbvio, né? É a parte fracionária. Então, a parte fracionária de π vai ser π,
E qual que é a parte inteira de π? A parte inteira de π, como π é 3,141592, né? É 3. Então vai ficar π menos 3. E aí matou, letra D de Deus. A gente matou. Uma questãozinha bem simples para a Olimpíada. É porque era uma prova fazer rápido e tal, então essa daí era bem tranquila. E é isso. Dá para meio que tentar supor, porque como o π é uma base maior do que o e, quando ele for para infinito, esse aqui vai prevalecer, né? Obviamente que essa soma ela vai tender a π na x. E aí vai ficar π na x não sobre x, vai para π, né? Então dava para meio que ver só nisso, não precisava fazer conta. Considerando que é uma prova objetiva, tu sempre pode, se tu conseguir enxergar as coisas mais rápido, é melhor, né? Então, tipo, obviamente que entre π na x e e na x, quem ganha é π. Então isso aqui vai para π na x. Se eu levar 1 sobre x, isso aqui vai para π, né? Obviamente. Não precisava fazer conta para ver isso. Mas é isso. Aí tá a prova. E se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!